Você sabia que existem técnicas simples de programação que podem mudar completamente a qualidade do seu código? Técnicas que vão desde uma melhor estruturação de condicionais até um design pattern, um padrão de projeto bem simples para melhorar a legibilidade do seu código. Hoje a gente vai abordar técnicas e ideias para tornar o seu código melhor. Todas foram tiradas de diretrizes de boas práticas, como Solid, Clean Code e Object Calisthenics. Todas foram selecionadas com foco em serem práticas e rápidas. E você sabe o que é mais incrível do que isso? Dá like, se inscrever e se ao longo desse vídeo surgir alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. Dito isso, pega o café e vamos pro conteúdo. Primeiramente, eu vou apresentar o projeto que a gente vai usar como base nesse vídeo para aplicar essas ideias, essas técnicas. E para você acompanhar o vídeo codando junto comigo, é só você baixar pelo GitHub, o link vai estar na descrição. É só você vir aqui e abrir com o Visual Studio. Bom, esse é o nosso projeto, ele é bem simples. Então, primeiramente, a gente tem a nossa classe Task, que vai ter um ID, um título, uma descrição e um status, sendo o status um enum. Quando a classe Task é criada, ela sempre começa com o status não iniciado e os outros valores são atribuídos. O nosso enum status ele pode ter 3 valores, não iniciado, em progresso e concluído. Além desses, a gente também vai ter a nossa classe TaskPrinter, que é a nossa impressora. Ele vai ter primeiramente o nosso método printTasks, que vai receber uma lista de tasks e vai imprimir na tela. O nosso método printTask, que vai receber uma task e imprimir essa task. O nosso método printProperty, que vai receber o nome da propriedade e o valor dessa propriedade e vai imprimir na tela. E também o println, que é só para imprimir uma linha. E também a gente tem a nossa classe TaskManager, que como o próprio nome já diz, é o gerenciador de tarefas. Então ele vai primeiro ter uma propriedade privada, uma lista de tasks. Ele vai ter o método addTasks, que vai adicionar uma tarefa a tasks, passando só o título e a descrição. Ele vai ter o removeTaskById, que vai pegar e remover a task que tiver o ID que a gente passou dessa lista. E também a gente tem o nosso método getTaskById, que é para procurar uma task pelo ID nessa lista. O getTasks ele vai retornar a nossa lista tasks. E também, por fim, o nosso método markAllTasksAs. Então ele vai pegar todas as tasks da nossa lista tasks e vai colocar como o status que a gente colocou aqui. Nota que ele não coloca como not started, ele simplesmente não atribui. Por quê? Porque se você tem uma tarefa e você iniciou ela, não tem como você dizer que ela é não iniciada. Então ele tem só essa verificação. Então se ele for não iniciado, ele só retorna e não acontece nada. No caso contrário, ele vai pegar todas as tasks da lista e atribuir como status que a gente passou. E se você percebeu, nessa solução a gente tem 2 projetos. O primeiro é onde a gente vai codar, e o segundo, esse que tem o ponto refactored, é o resultado que até o final desse vídeo a gente quer chegar. Então se por acaso ao longo desse vídeo surgir alguma dificuldade, é só você olhar nele. A nossa primeira ideia técnica é sobre o uso de getters e setters públicos. O porquê você deveria tomar cuidado e qual uma alternativa mais segura. A gente pode observar que o nosso ID da classe Task possui setter público. Isso é ruim pelo simples fato que ID não pode ser modificado. Então, para resolver isso é só retirar. Mas calma que esse ainda não é o ponto. Quanto ao título e a descrição, a gente pode deixar como público mesmo. Agora, quanto ao status, aí a gente vai ter que fazer uma verificação. Se eu crio uma task, ela inicia como not started. Se posteriormente eu modificar ela para em progresso ou concluído, então eu tenho que impedir que alguém modifique ela para not started, porque em última análise eu já iniciei ela. Portanto, a gente vai criar um método markAs que vai verificar se é diferente de not started. Bom, então aqui a gente tem o método markAs, ele vai receber um status
E então ele vai verificar se o status é diferente de não iniciado e atribuir a status. Essa é a primeira ideia. Agora a gente vai para a segunda, que é sobre o uso do else. Quando é mais vantajoso evitar o uso dele. E para isso a gente vai observar a classe TaskPrinter, o que parece incômodo para você. Bom, para mim é o excesso do uso do else. Em todas as funções se verifica primeiro se o valor ou os valores passados são nulos. E como que a gente resolve isso? A gente vai usar early return ou retorno antecipado. Primeiro a gente verifica se é nulo, escreve uma mensagem no console e retorna a função. Dessa forma aqui, porque se o tasks for nulo, ele vai escrever essa mensagem no console e retornar. Então nada do que tiver aqui embaixo vai ser executado. Por outro lado, se task não for nulo, então ele não vai executar esse bloco e por consequência esse bloco vai ser executado. Então perceba que aqui a gente tem uma leitura mais fluida. Se tasks for nulo, ele vai retornar essa mensagem de erro e acabar a função. Se não, segue o fluxo normal. E aplicando isso para todas as funções vai ficar assim. Se for nulo, escreve a mensagem no console e retorna. Se não, segue o fluxo normal. Aqui também, ele primeiro verifica se os dois são nulo, escreve a mensagem no console e retorna. A nossa terceira ideia barra técnica é um design pattern, o nullObject. Ele consiste basicamente em criar uma implementação nula da nossa classe para evitar verificações de nulo espalhadas pelo código. Essa técnica é extremamente útil para manter o código limpo, eliminando essas condicionais repetitivas que verificam se objetos são nulo. Então vamos olhar o que isso significa na prática. O que são essas verificações de objetos nulos? E para isso, aqui na nossa classe Program, a gente vai primeiro criar o Task Manager e adicionar 4 tasks. Em seguida mostrar na tela. Se eu executar isso daqui, ele vai mostrar as 4 tasks e as suas informações. Então agora digamos que eu quero modificar o título da primeira task. Para isso a gente vai chamar o Task Manager e pegar o getTaskById. Aqui a gente vai passar o ID 0, que é o primeiro. E mudar, por exemplo, eu acabei de perceber que eu fiz um erro. O status aqui ele tá como público. Então aqui na nossa classe task a gente deveria ter colocado aqui como private, já que a gente já tem um método que acessa essa propriedade. E com isso eu acho que vai acontecer outra coisa. Aqui no nosso Task Manager, exatamente aqui, ó. Aqui a gente tem que alterar essa forma de mudar o status de todas para mark as. Então só fazer essa alteração que tá tudo certo. Bom, voltando aqui, se a gente quiser, por exemplo, trocar o título para mudar. E rodar. Só antes, deixa eu exibir na tela. Tá. Se eu rodar isso daqui, ele vai primeiro exibir na tela, sem alteração, como refatorar, e pela segunda vez ele vai colocar como mudar, certo? Agora digamos que eu coloque o ID menos 1. O que ele vai acontecer? Ele vai dar um erro. Ele vai lançar uma exceção. Por que ele lançou essa exceção? Porque a task de ID menos 1 não existe. Portanto, ela retorna nulo. Se ela retorna nulo e a gente está tentando alterar o título, é claro que vai dar erro. Então, para resolver, entre aspas, isso daqui, o que a gente poderia fazer é colocar uma verificação de nulo. Então, primeiro a gente vai pegar a nossa task. Então, a gente cria aqui uma variável task, que a gente coloca esse daqui, getTaskById. Opa. A gente verifica se task é diferente de nulo, né? E em seguida a gente faz a alteração que a gente quer fazer. Então, no caso, ele altera para o título. Então, se ele retornar nulo, ele simplesmente não vai fazer nada. Executando não vai dar mais o erro, só que ao mesmo tempo não vai mudar nada na lista. Então tá tudo certo.
Bom, e esse é o problema, você tem que fazer verificação de nulo para tudo que você for fazer. Isso vai deixar o código mais verboso e menos legível. Agora que você entende o problema, é claro, vamos para a solução. Para isso, a gente vai criar uma classe abstrata AbstractTask, que vai servir como um molde, uma base, que tanto a nossa classe Task vai herdar, quanto a nossa classe NullTask vai herdar. A classe NullTask a gente ainda não criou, mas ela é basicamente uma representação nula da classe Task. Bom, criei aqui a nossa classe AbstractTask. Qual a diferença dela para Task? Primeiro que ela é abstrata, todas as suas propriedades são abstratas, inclusive seu método. E também o nosso assessor set, ao invés de ser private, ele é protected. Criada a nossa classe AbstractTask, agora você também vai criar a classe NullTask. Ela vai ser privada e aninhada a AbstractTask, herdando AbstractTask. Então, para isso, ela vai ter que sobrescrever todas as propriedades. E toda propriedade ela vai ter um valor padrão. Então, o valor padrão de uma NullTask vai ser -1. O título dela vai ser task nula. A descrição, essa é uma task nula. E o status como não iniciado. O método construtor ele tem que estar vazio. E o nosso método markAs também, vazio. Já que ela é nula, então ela não faz nada. E agora você deve estar se perguntando, como é que a gente vai acessar NullTask se ele é privado? Para isso a gente vai fazer uma manobra, a gente vai criar uma espécie de singleton. Então para isso a gente vai criar uma propriedade pública estática de somente leitura, que vai ser uma AbstractTask, que vai ser uma NullTask, que vai receber uma NullTask. Então toda vez que você precisar do NullTask, você vai chamar AbstractTask.null. Agora que você terminou AbstractTask e NullTask, você vai precisar também fazer uma alteração em task. Para isso você vai fazer task herdar AbstractTask. Ele vai dar erro porque vai precisar aqui de um elemento a mais, que é o override, que é para sobrescrever. Deixa eu só copiar. Aqui no nosso método também vai precisar sobrescrever e eu acho que está tudo certo. E também aqui a gente vai trocar private por protected. E agora, antes de continuar, vamos por partes. Para que serve e qual o sentido da gente ter uma classe nula, uma NullTask? O objetivo dela é se portar como uma task e ter as mesmas ações de uma task, só que não fazer nada. É isso. Bom, e antes da gente ver o NullTask funcionando, a gente vai precisar fazer algumas alterações em Task Manager. Então aqui na nossa lista de tasks, a gente vai trocar task por AbstractTask. Tanto aqui quanto aqui, AbstractTask. Outra coisa é também trocar o tipo de retorno do getTaskById para AbstractTask. Aqui também. E é o seguinte, se ele não encontrar mais na lista quando você procura por um ID, a gente não quer que ele retorne null, a gente quer que ele retorne o NullTask. Para isso, o que a gente pode fazer é verificar se ele é igual a null. Se for igual a null, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e retornar AbstractTask.null. Se não, dois pontos, isso daqui é um operador ternário, ele vai só retornar returnTask. Outra forma de fazer isso daqui de um jeito mais fácil é você só colocando interrogação, interrogação, eu esqueci o nome disso daqui, mas é um operador também, e colocar AbstractTask.null. Dessa forma, se for nulo, ele vai retornar o NullTask, se não, ele retorna o próprio returnTask. Aqui no getTasks, a gente também vai ter que mudar para AbstractTask. Outra coisa, a gente também vai precisar fazer no TaskPrinter. Então aqui no printTasks, a gente vai substituir esse argumento de listTask para listAbstractTask. Vamos ver aonde mais. Aqui, AbstractTask. Bom, aqui ele está reclamando. Então aqui a gente também vai precisar trocar para AbstractTask. Vamos ver se tem mais algum lugar. Eu acho que não. É só isso. Tudo bonito, agora a gente vai para os testes.
O que está acontecendo? Antes a gente tinha essa verificação de nulo. Agora o que a gente vai fazer é simplesmente tentar pegar a task de ID-1 e mudar o título. Se ele não encontrar a task de ID-1, o que ele vai fazer é retornar null task. Então se a gente tentar alterar o título de null task, nada vai acontecer. Que é a ideia do null object. Então nada aconteceu, não colocou nenhuma exception. Então tá tudo certo, funcionando. Lembrando também que isso também funcionaria se eu colocasse, por exemplo, o ID 5. A gente tem ID 5 aqui? Não, é 0, 1, 2, 3. O ID 5 não existe. Então se a gente executar, ele não vai encontrar, ele vai retornar uma null task e não vai acontecer nada. Legal, agora a gente vai para o nosso quarto item. A gente vai falar sobre link e lambda expressions, que além de deixar o seu código mais compacto, torna a sua leitura mais fluida e elegante. E para isso, a gente vai se concentrar aqui na classe Task Manager. Então eu vou passar método por método implementando essas ideias, começando pelo Remove Task by ID. Aqui ele percorre a lista e remove a task que tiver o ID que a gente passou. Qual a outra forma de fazer isso? Usando o modificador de lista chamado Remove All. Para isso a gente vai chamar nossa lista Tasks e passar o Remove All. Remove All. E dentro dele a gente vai passar um método. No caso é o método que eu coloquei aqui embaixo, Verify ID. E o que o Remove All vai fazer? Bom, ele recebe uma função, essa função ela recebe uma task. Essa função ela verifica se a task que foi passada tem o ID igual a 0. Se for igual a 0, ela retorna verdadeiro, se não falso. Então o Remove All ele vai passar por cada elemento da lista executando essa função. A task da qual retornar verdadeiro, ou seja, a task da qual tiver o ID igual a 0, ele vai remover dessa lista. Então deixa eu só comentar esse código para ele poder executar o de baixo. Vamos aqui, vamos tentar remover uma task. Então, colocar Task Manager, Task Manager .remove task by ID. Aqui vamos remover a task de ID 0. Então, se a gente executar, ele vai primeiramente exibir a lista com o ID 0 e pela segunda vez que ele vai exibir, depois de ter excluído a task, ele vai retirar a task de ID 0. E como você pode perceber, tem um problema. Ele só vai excluir tasks que tem o ID 0. Como é que a gente pode criar esse dinamismo? Passar o ID que a gente está aqui para cá. Aí é que entra as Lambda Expressions. O que é Lambda Expression? Lambda Expression é só um nome bonito para dizer função anônima. E como é que a gente declara a função anônima no C#? Antes disso, eu quero que você entenda o que é uma arrow function. Para declarar uma arrow function, é basicamente a mesma coisa de uma função normal, só que a gente não precisa do return. Então é basicamente isso. O que a gente está dizendo é que recebe um parâmetro task e ele vai retornar se task.id igual a 0. Então, seguindo essa mesma lógica aqui, o que a gente faria é dizer que ele recebe uma task e vai retornar se a task.id for igual a 0. Igual a 0. No caso que a gente quer que seja igual esse ID. Então, ao invés de 0, igual a ID. Então, você pode notar a semelhança. Então, ele recebe uma task, ele retorna task.id igual a 0. Só que aqui no caso é o próprio ID. Então a gente pode excluir isso daqui já. E aqui a gente também pode simplificar mais ainda, tirando esses parênteses. Então dessa forma, toda vez que uma lambda expression só tem um parâmetro, você pode deixar sem nada. Se tivesse 2 parâmetros, daí você precisa colocar. Certo? Agora eu vou apagar isso daqui. E vamos testar lá. Agora, ao invés de ser o ID 0, vamos tentar excluir o ID 2, que seria o terceiro item. Bom, ele imprimiu os 4 itens e depois ele imprimiu os 4 tirando o terceiro item, o de ID número 2. Então tá tudo certo.
Então você trocou todo aquele código, deixa eu só voltar aqui, todo esse código por essa simples linha usando um modificador de lista e também Lambda Expressions. Prosseguindo, agora a gente vai para o getTaskById. Aqui a gente vai usar tanto link quanto Lambda Expressions. Diferentemente do último método que a gente usou, o removeAll, esse sim é link. O removeAll, ele é um modificador de lista. O que a gente vai usar agora é o FirSureDefault. O que ele faz? Como o próprio nome já diz, ele vai retornar ou o primeiro ou o padrão. Qual é o padrão? O padrão é nulo. Então, se ele não encontrar o primeiro, ele vai encontrar o nulo. Mas que primeiro a gente está falando? É o primeiro que retornar verdadeiro para essa função que a gente está passando. Então, a task em que o ID for igual ao ID que a gente está passando e retornar verdadeiro, essa vai ser o que ela vai retornar para nós. Então, é muito similar ao removeAll, só que ao invés dele pegar a task e remover ela da lista, ele está retornando para a gente. E o que a gente vai fazer com essa informação? Primeiro eu vou comentar esse código e passar isso daqui diretamente para a nossa task de retorno. Assim. Então a gente substituiu tudo isso daqui por essa simples linha. Então se ele encontrar, encontrou. Se ele não encontrar, ele vai atribuir returnTask como null. E se ele retornar null e atribuir returnTask como null, ele vai também retornar abstract.null, o nullTask no caso. Então, se a gente rodar agora o nosso programa principal, pegando, por exemplo, o nosso ID número 2, o número 1, porque depois o outro, ele é retirado. Então, vamos trocar o ID número 1 para um título, vamos ver. Se ele tá como apoiar, eu vou colocar como reforçar. Então, rodando. Na primeira execução, ele tá como apoiar, aqui, apoiar, e na segunda execução, como reforçar. Então, a gente substituiu bastante coisa, tudo isso daqui por essa linha. Então, já vou retirar daqui. E com isso a gente viu um pouco sobre link e lambda. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre as principais funções do link. Então é só comentar aí embaixo. O nosso próximo item é sobre comentários no código, quando a gente deve usar e quando a gente deve evitar. Vamos começar falando sobre quando a gente deve usar comentários. O primeiro caso mais óbvio é para fazer documentação. E como que faz documentação? Se você tiver no Visual Studio, é bem simples. Você seleciona a função ou classe que você quiser documentar, clica com o direito, vai em Snippet e depois inserir comentário. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai criar um XML básico. O summary é onde vai ficar a descrição do seu método. Então, por exemplo, o nosso método getTaskById, ele vai retornar a task com o ID passado. Então, toda vez que a gente passar o mouse por cima, ele vai ficar essa anotação, retorna a task com ID passado. Bom, e o que é o param? O param, ele é para você dizer o que a propriedade significa. ID é o ID da task que a gente quer pegar. Então, ID da task que você deseja. Então, quando a gente for usar essa chamada de função, por exemplo, lá no principal, aqui, deixa eu só retirar essa parte. Só retirar aqui a parte do título. Bom, aqui quando a gente estiver escrevendo, primeiramente o método ele vai aparecer, retorna a task com o ID passado, e quando a gente for colocar o parâmetro, ele vai aparecer aqui, ó, ID da task que você deseja. Então, dessa forma, você consegue explicar para quem for usar a tua aplicação o que aquele método faz. A segunda situação é quando você quer explicar o porquê do código, o porquê essa abordagem foi tomada e não outra. Esse é um caso que acontece muito em projetos que têm restrições específicas, como performance, compatibilidade e prazo de entrega.
Bom, então pensa comigo, imagina um projeto onde você tem que tomar uma decisão, usar o Entity Framework ou fazer consultas SQL na mão. Você tem um prazo curto de entrega e por isso decide usar o Entity, que vai agilizar e consequentemente te poupar de uma dor de cabeça. Porém, vamos pensar agora no cenário pós-entrega. Algum programador um tempo depois olhou aquilo e se perguntou o porquê que ele usou o Entity e não consulta SQL manual, que seria mais performático. Então, para tornar essa situação mais legível, entendível e consequentemente evitar confusões, ou até mesmo um receio de refatorar esse código futuramente, é válido sim você comentar que o prazo de entrega era curto e usar o Entity era o que dava para fazer. E além disso, dizer também que é possível ou até mesmo necessário o refatoramento desse código. Essas são as duas situações que, na minha opinião, você pode comentar. Agora a gente vai para as situações que você deve evitar. Em primeiro lugar, são os comentários redundantes, aqueles que já explicam o óbvio. Então um exemplo disso seria eu chegar aqui em cima da lista tasks e dizer que isso daqui é uma lista de tasks. Em comentário. Em lista de tasks. Ou também colocar que o ID counter é um contador de ID. Isso daqui já está explícito no nome da variável. Então, eu colocar isso daqui só vai poluir o código e tornar ele menos legível. Em segundo lugar, você deve evitar comentários que substituem nomes ruins. Então, digamos que ID counter na verdade se chamasse X. X expressa alguma coisa? Não. X não expressa nada. Então, o meliante vai lá e coloca um comentário em cima dizendo que isso daqui é um contador de ID. Isso tá certo? Tá errado. O código ele continua ilegível. X, você consegue entender? Não consegue. Então, na verdade, o código ele não ficou mais legível com esse comentário. O certo é você pegar e colocar um nome que seja legível. Então, por exemplo, ID counter. Em terceiro lugar, comentário que explica código ruim. O que é código ruim nesse contexto? Eu me refiro a código que não se explica por si só. Por exemplo, aqui no nosso método addTask, a gente já começa com um if com uma condicional muito longa. Passando o olho, você não consegue entender, ou seja, é um empecilho para quem quer ler o código. E um erro para tentar consertar isso daqui é usar um comentário como eu fiz aqui. Verifica se as informações passadas são válidas. É tipo tentar colocar band-aid numa ferida que precisava de cirurgia. O código ele não melhorou, ele continua ilegível. Então digamos que o comentário ele só serviu para tapar o buraco. E qual a solução para casos como esse? No nosso caso, o que a gente pode fazer é criar uma função privada que retorne verdadeiro ou falso e verifica se as strings passadas são válidas. Então, se for válido, retorna verdadeiro, se for inválido, retorna falso. E no lugar daquela equação booleana de antes, a gente coloca essa nossa nova função. Então o que a gente pode ler é o seguinte: se as strings não forem válidas, então escreva que o título ou descrição é null ou vazio. E dessa forma a gente consegue tornar o código legível sem escrever nenhum comentário. Agora a gente vai para nossa sexta e penúltima ideia. Classes devem ter só uma responsabilidade. E eu não tenho como explicar isso sem mostrar na prática. Vamos analisar as classes. Primeiro, task. Qual a única responsabilidade de task? Representar uma ideia, uma tarefa, ou melhor dizendo, uma estrutura de dados. Agora pensa, eu posso meter um método aleatório que imprime as informações na tela nessa classe? Poder até pode, mas não convém, porque se a gente viola o princípio da responsabilidade única, ou seja, codar com muito acoplamento, muitas coisas na mesma classe, no final o que a gente vai ter é uma dificuldade em fazer a manutenção em um elemento específico da nossa classe sem acabar afetando todo o resto, certo? Então, se não dá para eu colocar essa função na classe task, onde eu deveria colocar? Você deveria criar uma classe com a responsabilidade única de imprimir informações das tasks na tela, como é o caso da classe taskPrinter, e agrupar todas as funções que têm esse propósito dentro dessa classe. Desse modo, cada classe faz só aquilo que ela deve fazer, sem misturar responsabilidades.
Em outras palavras, você pode entender esse princípio como: agrupe coisas similares em classes próprias. E por último, a nossa sétima técnica, na verdade é um macete que eu vi num vídeo do Mike da Rocket City, que eu vou deixar na descrição, que consiste basicamente em criar um script que vai pegar as tuas modificações do teu projeto Git, enviar para IA do Cloud e ela vai te retornar uma mensagem de commit, tudo automático. Mas antes disso, deixa eu te falar que agora o canal tem um servidor no Discord. Então se você precisar de alguma ajuda ou querer trocar uma ideia, é só falar comigo por lá, fechou? E para entrar é só usar o link que está aqui na descrição e também na bio do canal. Então voltando para o conteúdo. Primeiro, onde ficam as modificações do Git? Tem duas formas de ver. A primeira é aqui pelo Visual Studio em alterações do Git. Aqui você vai conseguir ver cada alteração que você fez no teu projeto. Então você tem um antes e um depois. E também dá para ver pelo Git Bash, que se você achar mais organizado, dá para adicionar no Visual Studio. Para isso você dá Ctrl aspas simples, que ele vai abrir o terminal, ou também dá para abrir aqui por, vamos ver, janela, exibir. É para estar aqui ó, terminal, ou clicar por aqui. Por padrão você não vai ter essa opção Git Bash. Para adicionar você vai vir aqui em configurações, deixa eu só excluir aqui o meu para eu fazer junto. Então você adiciona, ele vai aparecer aqui um novo, você troca o nome para Git Bash. E aqui no local do shell você vai procurar pela pasta do teu Git. Então você vai no teu usuário, na verdade usuário não, perdão, em arquivos de programas, aqui, Git, binários e daí o bash. Em argumentos você pode simplesmente apagar tudo, aplicar e ok. Então agora se você abrir o Git Bash, você vai poder usar por aqui. E ele já está configurado na nossa pasta do projeto. Então para ver a alteração é só você dar um git diff. Ele vai mostrar tudo o que está aqui do lado, só que por terminal. Se você ir passando para baixo, ele vai mostrando o que adicionou e o que removeu. Para você sair é só clicar aqui. Bom, e agora que você sabe aonde que ficam as alterações do Git, agora a gente vai baixar a CLI do Code, que vai pegar e vai mandar essas informações para Cloud AI. Então você vai entrar nessa página que eu vou deixar na descrição. Os requisitos para instalar a CLI do Code é ter o Node.js versão 20 ou posterior, porque a gente vai precisar usar o comando npm, instalador npm. Então você vai abrir teu PowerShell como administrador. Você vai copiar esse comando, com o botão direito você cola. Depois que ele instalar, ele vai aparecer essas informações. Para você confirmar que ele instalou, você vai rodar esse comando aqui, ó, code help. Ele vai retornar essa página de ajuda, se tiver instalado. E agora o nosso próximo passo é instalar o gerenciador de credencial. Então, só copiar esse comando. Bom, instalou. E o próximo passo é logar. Bom, ele vai vir aqui para o Google. Ele vai perguntar com qual conta você quer logar. Eu logo sempre com o meu GitHub. Então aqui ele vai pedir para criar um token de acesso ao Cloud AI a partir do code. Logou. Então vamos voltar lá para ver se deu certo. Tá. Para você fazer um teste, você pode digitar code chat-m e aqui uma mensagem, por exemplo, olá. Que ele saiu errado. Bom, mas está funcionando. Olá, como eu posso ajudar? Você com programação ou desenvolvimento, etc. Bom, então tá funcionando. Feito isso, o nosso próximo passo é criar um alias. E para isso, na pasta do teu usuário que você estiver usando, você vai criar um arquivo chamado .bashrc.
E dentro dele você vai colocar esse seguinte comando. O que isso significa? O que ele está fazendo é basicamente o seguinte, ele está criando um alias chamado getCommit, então toda vez que a gente digitar no terminal getCommit, ele vai executar todo esse comando. E o que esse comando está fazendo é o seguinte, ele está chamando o gitdiff, ele está chamando com a flag stage, que é para pegar aquilo que está em staging, eu já explico mais sobre isso. E ele está passando isso daqui para o nosso code, ou seja, passando para a nossa IA do Cloud. E esse código eu vou deixar na descrição, lembrando. Então o próximo passo é fazer isso daqui valer. Então a gente vai vir aqui no nosso git bash e a gente vai dar um source para setar esse arquivo. Então source cobrinha barra ponto bash rc. Se ele não retornar nada é porque deu certo. Então se a gente digitar agora getCommit, vamos ver o que ele vai fazer. Ah, ele provavelmente vai dar erro. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um git add antes disso, porque ele tá pegando aquilo que tá em staging. Então vamos dar um git add -a. Ele vai adicionar todas essas modificações. E agora se a gente der um getCommit, aí sim ele vai estar passando tudo para IA. Bom, então aqui ele fez um comentário, um comentário de commit que a gente pode usar para explicar o que foi feito nesse commit. Então aqui a gente pode inserir. E também a gente pode modificar, é claro. Então vamos ver aqui o que ele colocou. Refatora e melhora o gerenciamento de tarefas, certo? Cria uma classe abstrata AbstractTask, certo? A gente implementou o padrão no Object. Ele colocou aqui embaixo, implementa o padrão no Object, tá certo. Refatora a task para herdar AbstractTask, tá certo. Atualiza a Task Manager para usar AbstractTask, tá certo. A gente trocou todos os retornos para AbstractTask. Ele melhora o tratamento de erros e validações. Bom, consequentemente, devido ao no Object, ele simplifica a lógica em Task Manager e Task Printer. Ah, tá. A gente usou o link e o lambda. Ele adiciona comentários e melhora a legibilidade do código. E isso daqui a gente poderia tirar, porque não é exatamente isso que a gente faz. O que a gente fez foi só adicionar uma documentação ali, mas nesse caso não vai ser muito útil. E por último, atualiza Program com novos exemplos de uso. Isso daqui também não é necessário. Então com isso a gente conseguiu criar em poucos segundos, talvez 1 minuto, uma mensagem de commit que dê para entender. Então agora é só a gente enviar por push. Se eu te ajudei e você aprendeu algo novo, eu peço que você apoie esse vídeo dando like. E se ficou alguma dúvida, mande aí nos comentários que na medida do possível eu vou tentar responder. Um abraço e até o próximo vídeo.